A gente vai continuar falando de ataques, mas agora a ministra Carmen Lúcia, do Supremo, que foi atacada pelo Roberto Jefferson nesse final de semana com palavras de baixo calão. A gente vai falar sobre isso com a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, a Renata Gil, que já está aqui comigo. Renata, muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio I. Pena aqui para falar desse assunto, mas importante para a gente ouvir a senhora e repudiar essas ofensas de Jefferson à ministra Carmen Lúcia, que ataca, na verdade, todas as mulheres, né? Toda a sociedade, todo o judiciário. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos assistem pela Globo News. Pois é, Andréia, eu gostaria de estar aqui falando de outra coisa e não, de novo, de violência contra a mulher, e no caso desses tão grave, que foi uma violência exercida no exercício da função de julgar. Eu fiquei muito estarrecida, eu acho que eu não tenho uma palavra mais forte para qualificar esse ato do Roberto Jefferson, que, para descrever uma decisão judicial, usou, inclusive, a descrição de um ato sexual. Então, há algo absolutamente repugnante e que merece ser dito, né? Foi uma decisão colegiada, ela foi e essas agressões não foram proferidas contra outros ministros que proferiram votos também. Então, foi uma agressão misógina, sexista, machista e absolutamente violenta. Muito interessante isso que você traz, Renata, e é verdade. Geralmente o alvo mais fácil é a mulher, né? A gente está vendo essa do Supremo, a gente viu no final de semana Marina Silva também sendo acusada. Eu queria saber se você acha que essa escalada de ataques misóginos piorou de uns tempos para cá. Se você acha que isso tem a ver com esse ambiente dos últimos anos no Brasil. Eu tenho absoluta convicção. Fui alvo de ataques misóginos nas minhas redes sociais. Toda vez que eu me posiciono com relação à defesa de alguma magistrada ou de alguma mulher nas minhas redes, eu sou alvo de críticas e também de atos de violência, né? Sou xingada, vilipendiada. Então, eu noto que esses atos de violência recrudesceram, tanto assim que nós precisamos, no Brasil, de editar uma lei de violência política, né? E agora eu estou achando, inclusive, que a gente precisa editar uma lei de proteção a todos aqueles que exercem uma função pública relevante, para que não se sintam constrangidos no seu ato de trabalhar, de exercer sua função, seu ofício, e especialmente o magistrado. A gente tem hoje a proteção às mulheres que se candidatam pela lei da violência. Isso tudo foi necessário, porque a gente viu realmente uma escalada de violência e eu acho que a polarização política acabou recrudescendo esse cenário. Então, é importante que as autoridades do país levem adiante todos esses processos criminais e que essas pessoas efetivamente sejam punidas com as respostas certas que as nossas leis já têm, para que não haja impunidade e que, portanto, as pessoas continuem, né, usando não só as redes sociais, mas a gente verifica, inclusive, atos de violência física, né, como que vitima uma política. No outro dia tive que ir ao Recôncavo Baiano trabalhar por uma política que também tinha sido vítima de ameaça. Então, são diversas autoridades, diversas pessoas que, num cenário de democracia, precisam exercer suas funções para a representação da sociedade. Renata, queria continuar falando muito aqui com você. O tempo do programa